Oi, pessoal! Tudo bom? Vamos ver. Olha, hoje tá aparecendo tudo normal nos comentários, viu? Voltou ao normal meu Instagram. Tudo bem, gente? Já vamos começar a nossa live sobre massas estruturadas. Já vou mostrando para vocês. Hoje tem muita coisa para falar, muita mesmo. Já vão preparando as perguntinhas para o final da live, tá? Então, eu já vou começar. Para quem ainda não me conhece, para quem é novo aqui no Instagram, o meu nome é Chef Jana Bendo e eu sou professora de confeitaria. Vamos lá, eu fiz uma listinha sobre massas estruturadas para não esquecer de nada para falar para vocês. Então, assim, primeiro, né? Para que serve uma massa estruturada? O que é uma massa estruturada? Uma massa estruturada, geralmente, ela é uma massa amanteigada. Geralmente, e eu acho que eu posso dizer sempre, ela é uma massa amanteigada. Então, ela tem características diferentes, né? Ela tem características diferentes de um pão de ló, por exemplo, que a gente viu na live da semana passada, se eu não me engano, né? Então, olha só. Como ela tem uma estrutura mais densa, ela não é fofinha como o pão de ló, né? Ela é macia também, mas ela não tem aquela... Ela não é tão fofinha, eu diria. Ela tem uma estrutura mais densa, a gente sente que ela tem gordura na massa. Ela tem os furinhos da massa, eles são mais uniformes e menores. Até tem um ou outro maior aqui, mas a característica principal é assim, ó, furinhos menores e uniformes, tá? Então, massas estruturadas, a gente vai usar em bolos, essas são massas pesadas. Então, a gente vai usar esse tipo de massa com recheios pesados, que no caso podem ser brigadeiros, ganaches, que são recheios que a gente considera pesados. O que são recheios que a gente não considera pesados? Mousses, chantilly, cremes que são leves. Acho que é mousse, chantilly, creme à base de chantilly, coisas assim nesse estilo, tá? Cremes cozidos também, tá bom? Então, olha só. Começando do começo, vou falar dos ingredientes dessas massas estruturadas. Então, qual é a base da massa? É a manteiga. Sempre é a manteiga, né? A manteiga, o que ela traz na massa? Ela traz sabor, então é bom usar uma manteiga de boa qualidade também, né? Por conta do sabor, e traz maciez e a textura. Então, assim, na manteiga tem água também, então ela vai contribuir com a umidade. Outra coisa, as massas amanteigadas ou de estrutura, elas não são maleáveis como o pão de ló, por conta da gordura. Assim como também as massas de óleo, tipo nega maluca, bolo de cenoura, também são massas que se quebram mais fácil do que um pão de ló, né? Vocês já devem ter percebido. Então, qual que é o ingrediente da massa que faz com que ela fique mais quebradiça? É a gordura, tá? É a gordura. Quais marcas de manteiga você recomenda? Então, eu não tenho marca preferida, porém a gente sempre tem que escolher as manteigas que está escrito no pote, manteiga de primeira qualidade ou manteiga extra, tá? Essas que eu considero as manteigas as melhores. A manteiga comum, ela tem mais soro de leite misturado, ela não tem 80% de gordura. Por isso que a gente tem que escolher sempre manteiga de primeira qualidade ou extra, que elas têm em torno de 80% de gordura, tá?
E assim, qualquer diferença na composição dos produtos vai alterar no resultado do bolo, tá? Então assim, ó, se for usar uma margarina, tem que comprar a margarina 80% lipídios. Mas eu não indico e não uso por conta do sabor, tá? Por conta do balanceamento do bolo, ok. Mas o sabor é manteiga, tá? Para um bolo no acetato é melhor massas amanteigadas, certo? Depende, Patrícia. Depende. Se for uma massa leve, um pão de ló, um recheio leve, no acetato você também pode montar esse tipo de bolo. E aí uma massa amanteigada talvez não é o ideal. Agora, para um bolo que precisa ter mais firmeza, um bolo mais alto, mais pesado, um recheio de brigadeiro, um recheio mais pesado, aí a massa estruturada, tá? Independente se eu vou montar no acetato ou não, a massa e o recheio é que tem que se combinar, ok? Açúcar, que é o segundo ingrediente dessa massa, é o açúcar. O açúcar traz sabor e maciez. Como que o açúcar traz maciez? Né? Por quê? A manteiga, quando a gente bate ela na batedeira, depois eu vou ensinar o modo de preparo dessa massa estruturada, tá? Amanteigada. Quando a gente bate a manteiga na batedeira junto com o açúcar, ele não fica um creme bem fofinho, cheio de ar incorporado? Então, esse ar que incorporou na manteiga, a manteiga consegue incorporar ele graças ao açúcar, tá? Usando o batedor fouet para incorporação de ar, que é esse aqui. Esse batedor aqui a gente usa, né? Incorporar ar. E aí, por isso que se diz que o açúcar traz maciez, porque o açúcar, nessa etapa ali de bater a manteiga com o açúcar, é ali que ocorre a incorporação de ar na manteiga, por conta do açúcar, tá? O próximo ingrediente, ovos. Composição dos ovos, gordura, líquido, porque o ovo tem bastante água também na composição, e proteína, né? Então o ovo, olha só como o ovo ele é importante, né? Ele entra como gordura, como líquido e como proteína. A proteína para estruturar o bolo, para formar todas essas cadeiazinhas aqui, ó, a gente precisa de proteína. Líquido do ovo serve para deixar a massa úmida, mais umidade, né? E gordura também, maciez, aquilo que eu falei antes da manteiga. Maciez, sabor e a textura da massa. Farinha de trigo, nosso próximo ingrediente. Farinha de trigo, então, é a mesma coisa que eu falei no pão de ló. A farinha de trigo para confeitaria em geral são as farinhas de trigo com menos proteína, tá? Mas assim, aquelas que a gente encontra no mercado, as nacionais, geralmente todas têm 5%, se eu não me engano, de proteína, e é isso aí. Eu não lembro se é 5 ou 7%. E são todas iguais, tá? Então não tem farinha melhor ou pior, no nosso caso aqui da nossa prateleira do mercado, né? E a farinha, ela entra na estrutura do bolo. Então as proteínas da farinha é que vão formar as cadeias aqui de glúten e vão enrijecer no forno e vão fazer a nossa massa segurar a aeração, ter a estrutura. A farinha é responsável pela estrutura do bolo, tá? E aí depois a gente tem o fermento. Massas amanteigadas, é obrigatório ter o fermento, tá? Não tem como fazer sem fermento, como o pão de ló, por exemplo. E aí o fermento, ele é o responsável pelo crescimento da massa, tá? E já eu vou explicar mais sobre os fermentos depois, tá? Lá no modo de preparo. E agora, deixa eu falar uns ingredientes que podem aparecer nas receitas, que pode ter ou não, tá? Por exemplo, assim, eu tô aqui, a minha massa estruturada aqui que eu tô mostrando hoje pra vocês, ela tem manteiga, açúcar, ovos, trigo e fermento. E ela tem também leite e óleo. Essa minha massa aqui tem leite e óleo na composição, tá? Mas
É bem comum a gente achar massas amanteigadas com cacau, com iogurte ou leite azedo, com passas saborizantes, com amido e óleo. Leite também, tá? Então, assim, ó, o que que é? O cacau, ele vem para saborizar a massa e ele também vai contribuir na estrutura da massa. O cacau, ele seca mais do que a farinha de trigo. Então, sempre que a gente for adicionar cacau em pó numa massa, a gente não pode simplesmente tirar uma parte da farinha e trocar por cacau. Depende, né? Depende da receita, às vezes até dá. Mas enfim, o cacau ele seca mais do que a farinha de trigo. Então a gente tem que sempre prestar atenção em todos os detalhes. Não é só sair trocando as coisas que vai dar certo, tá? Geralmente quando a gente tem cacau numa massa, então ele seca mais que a farinha de trigo, a gente diminui a quantidade, ou do cacau ou da farinha de trigo, tá? Diminui a quantidade. Essa live não é com o intuito de vocês aprenderem a substituir os ingredientes, né? É só para eu explicar a função de cada um, tá? Então não é bem assim ficar trocando as coisas não, tá? O iogurte e o leite azedo numa massa de bolo, que é bem comum, né? Ele entra como líquido e como ingrediente ácido. Aí depois eu vou explicar por que a gente precisa de um ingrediente ácido na massa do bolo, tá? E o líquido ele vem para trazer umidade para o bolo, tá? Então por isso que é comum a gente, com iogurte na massa fica mais úmida. Fica sim, porque é um líquido que entra na massa, tá? Óleo também é comum a gente encontrar óleo nas massas amanteigadas. Porém, a gente não pode substituir a manteiga por óleo. O óleo ele é um adicional, ele não vai ser a base da receita. Nessa minha massa aqui, eu tenho a base dela é manteiga e eu tenho óleo também nessa receita. O óleo ele vem para dar mais umidade para a massa e maciez. Umidade e maciez, tá? Mas ele é também um ingrediente que não é toda a massa manteigada que tem, tá? Depende da receita. Amido, tem receitas que tem amido na composição. Para que serve o amido? O amido, ele dá estrutura para a massa da mesma forma que a farinha de trigo dá. Porém, o amido ele é mais leve, porque ele não tem a proteína do trigo. A proteína que forma lá o glúten, o amido não tem. Então, ele dá estrutura ficando mais leve a massa. Então, assim, tudo depende da receita também. Porque, às vezes, para um bolo estruturado, a gente não quer uma massa mais leve, né? Então, tudo isso. Muitas receitas trazem assim, farinha de trigo especial para confeitaria. O que é a farinha de trigo especial para confeitaria? É trigo e amido misturado, tá? Mas não igual, tá? 10 ou 20%, não lembro agora. É isso que quer dizer, é uma farinha enfraquecida. Ela enfraquece com o amido, enfraquece as proteínas, tá bom? E aí a gente pode também adicionar saborizantes na massa. Por exemplo, nessa minha aqui de hoje, eu adicionei raspas de limão. Mas eu poderia adicionar raspas de laranja, suco de limão, baunilha, pastas saborizantes, tá? Bem tranquilo. Aí, esses saborizantes, eles não vão alterar muito a composição da massa não, o balanceamento, porque geralmente a gente vai usar 10, 15 gramas, não vai atrapalhar, tá bom? Então, sempre a gente tem que ter os ingredientes pesados, né? Porque diferentes medidores dão pesos diferentes, né? Então, o que eu tenho, o medidor da minha casa não é igual ao seu, e então a gente tem que sempre usar a balança para os pesos saírem todos iguais e todas as massas de vocês assim vão sair iguais. Então, se vocês fazem uma massa hoje, uma amanhã, uma semana que vem, elas vão sair iguais sempre, porque vocês estão usando a balança, tá? Ingredientes de qualidade, né? Vão alterar o sabor, a qualidade do seu bolo. E também, para esse tipo de massa, é importante, na verdade para todos, que as temperaturas de todos os ingredientes estejam na temperatura ambiente.
Mas qual que é a temperatura ambiente? A temperatura ambiente é 20 graus, mais ou menos, né? Não é a temperatura ambiente lá do Nordeste, do Norte, né? A temperatura ambiente é ali por 20 graus, tá? 22 por aí. Então, sempre usar os ingredientes na temperatura ambiente, tá? Vale para ovo, para manteiga, para tudo, porque o ovo ele vai desenvolver melhor a espuma na temperatura ambiente, a manteiga também. Se ela estiver muito dura, a gente não consegue incorporar nela. Assim como se ela estiver muito mole, a gente também não consegue segurar o ar na manteiga. Por isso que ela tem que estar em temperatura ambiente, que é aquela textura que é falado pomada, tá? Textura de pomada. Tá. Então, falado sobre os ingredientes, tudo explicadinho. Agora vamos para o modo de preparo. Então, olha só, essa live, né, é uma live de técnica. Eu tenho aqui a massa pronta para vocês verem ela. Eu vou explicar para vocês como que é o modo de preparo, a importância de cada etapa dos ingredientes, tudo. E isso vale para qualquer receita, tá? Por isso que hoje eu não vou ensinar receita nenhuma. Porque o importante é vocês saberem a técnica. E a técnica eu vou ensinar hoje. A receita vale para qualquer uma, né? Para qualquer receita que vocês tiverem que a base for manteiga, essa é a técnica, tá certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer, o primeiro passo que a gente vai fazer para iniciar uma massa manteigada. A gente vai bater a manteiga com o açúcar. Primeiro passo, bater manteiga com açúcar na batedeira, com esse batedor aqui, manteiga em temperatura ambiente, pomada. E aí a gente vai bater, vai fazer um creme bem fofinho, branquinho, esbranquiçado, fofinho, porque ali, com esse batedor, a gente vai ter incorporado ar na massa, tá? Posso umedecer massa estruturada? Pode sim, Marlene, só que tem um cuidado, né? Tem um limite de quanto que você pode umedecer, depende quanto tempo que esse bolo vai ficar, se ele vai para a geladeira, se não vai. Tem muitas variantes nessa história, tá bom? Mas pode umedecer sim, tá bom? Até eu umedeço também. Então, nós vamos, na primeira etapa, bater manteiga com açúcar, incorporar ar nessa manteiga. O açúcar vai ficar bem disperso nessa manteiga. E aí, nós vamos... Lembra que no pão de ló eu falei que a gente não pode bater logo em velocidade alta a batedeira? Porque se eu bato em velocidade alta, lá no pão de ló, né, a espuma que o meu ovo forma, ela não fica tão resistente, tão estável, ela fica muito irregular, muito desuniforme. Nesse caso do bolo amanteigado também, a gente tem que bater na velocidade baixa a média, Assim a gente vai conseguir incorporar mais ar na manteiga, tá? Porque se a gente bate a manteiga com velocidade alta, vai lá e aumenta a velocidade para fazer rápido, o que acontece? Esse movimento ali na batedeira, ele vai causando fricção e acaba aquecendo a massa. E nessa aí de aquecer a massa, o ar ele escapa. A manteiga não consegue segurar o ar ali no meio dessa gordura se tiver mole, se tiver quente, tá? Então por isso que a velocidade é baixa média por mais tempo. Velocidade baixa média por mais tempo, não velocidade alta por menos tempo, ok? Os ovos, que são a próxima etapa, a gente vai adicionar os ovos um a um, tá? Então, assim, os ovos inteiros, adicionados um a um, tá? Na batedeira ainda, na velocidade média baixa. Por que os ovos são adicionados um a um? Porque assim a gente tem a melhor incorporação dos ingredientes na gordura e ali, nessa gordura, nós temos uma emulsão. O que é uma emulsão? É uma são água em gordura. A água está dispersa nessa gordura. Então a gente tem gordura cheia de gotículas de água e ar também, né? Disperso nessa gordura. Isso é uma emulsão água em gordura, certo? E temos água na manteiga, temos água, tá? Temos água no ovo também. Então a gente vai adicionar os ovos um a um para a mistura ficar mais homogênea. E também porque se a gente adiciona os ovos tudo de uma vez só,
A nossa emulsão, ela não consegue envolver todas essas gotículas de água e continuar uma emulsão. Ela vai talhar. Vocês já devem ter escutado falar ou já talhou a massa de vocês. O que quer dizer o talhar? O talhar quer dizer que a gordura ela não conseguiu aguentar as gotículas de água dispersas nela. E aí essa água escapa para fora. Quando essa água escapa para fora da gordura, fica gordura em água. Não fica? Já deve ter acontecido com alguém de vocês aí, né? E aí, isso que a gente chama de talhar, tá? Então, assim, ó, se eu adicionar os ovos todos de uma vez só, a minha emulsão, ela não vai dar conta de incorporar todas essas gotículas de água ali. E aí vai talhar, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de algo. Isso aí. Mas tem mais... Certo. Talhar a massa. Além de adicionar os ovos de uma vez só, talha a massa, porque ela não consegue envolver todas essas gotículas de água. Velocidade alta da batedeira também talha a massa, porque a massa aquece e aí ela não dá conta de segurar a água e talha. Mesmo motivo, tá? Receita não balanceada corretamente. Isto é, uma receita que está com muito líquido na receita. Também talha a massa, porque a manteiga não dá conta de segurar muito líquido. Bateu certo, fez tudo certinho, porém é muito líquido. A gordura, a emulsão não conseguiu aguentar toda essa água. E aí vai talhar, tá? Isso aí, a temperatura já falei, né? Fechou. Todo mundo entendeu agora porque a massa talha, ninguém mais vai talhar massa nenhuma, certo? Agora, vou para a próxima etapa. A próxima etapa das massas amanteigadas é adicionar líquidos e secos alternadamente, tá? Então, sempre eu vou adicionar líquidos e secos alternadamente. Por quê? Mesmo motivo que eu acabei de falar agora. Se eu adicionar os líquidos todos de uma vez só, a massa pode talhar, porque é muito líquido. Eu preciso intercalar com os secos, né? Senão a minha emulsão não vai aguentar. Também, né, para ficar a massa mais homogênea, mais bem misturada, para ficar mais fácil de misturar, tá? E aí, essa parte eu posso até fazer na batedeira, na velocidade mínima, fazer essa etapa, mas eu gosto de fazer na mão, tá? Mas é preferência minha, tá? Daria para fazer na batedeira se quiser. Batedeira a velocidade bem baixinha. Tem umas batedeiras que a velocidade 1 é muito alta, e aí eu já não acho legal não, tá? A manteiga eu uso sempre sem sal, porém eu sempre coloco uma pitada de sal no meu bolo, tá? Então poderia estar usando uma manteiga com sal tranquilamente. Esses dias eu fiz uma massa estruturada, manteigada, com manteiga com sal e deu para sentir o salzinho. Não ficou ruim não, mas se eu tivesse usado uma manteiga sem sal e uma pitada de sal, teria ficado menos salgado, tá? Lembrei de uma coisa. Então, a gente vai adicionar os líquidos e secos alternadamente, certo? Como eu falei, eu prefiro fazer na mão. Por quê? Se a minha batedeira estiver batendo muito forte ou eu acabar batendo demais, o que vai acontecer com a minha farinha de trigo? O glúten, junto com a água da receita, junto com a ação mecânica da batedeira, ele vai formar as redes de glúten e elas vão ficar muito duras, muito fortes. E aí essas redes de glúten muito forte, depois o nosso bolo ele vai ficar muito duro. Ele vai ficar duro, elástico, até talvez com a aparência de batumado, porque bateu a farinha. A farinha não pode bater, porque a gente não pode ativar o glúten dos nossos bolos, tá? Bolo não precisa de glúten resistente. Por esse mesmo motivo que a farinha sempre é adicionada, é o último ingrediente, a farinha. Quando eu digo farinha, eu tô misturando ali, eu tô misturando farinha, sal, fermento, bicarbonato, cacau, amido, todos os secos ali misturados, tá? Secos e líquidos. Então, por esse motivo
que os secos sempre são por último na massa, porque aí ele fica menos tempo em contato com a água da receita, né? E a gente vai trabalhar com ele menos tempo. Assim vai formar menos glútens mais fracos, tá? Menos redes de glúten. Essas redes aqui de glúten que eu falei são as proteínas enrijecidas, né? Junto com as do ovo, elas que são responsáveis por segurar essas bolinhas de ar no meio da massa, tá? Então, assim, essas redes de glúten, elas são importantes também, mas elas não podem ser muito trabalhadas, tá? Tem que ter ali o meio termo. E essas bolinhas aqui, ó, certo. Todas essas bolinhas aqui de ar no meio da minha massa, elas não são só fermento, aqui também é água, tá? A água lá no forno, a água da massa, ela torna-se vapor e aí ela faz todas essas bolinhas aqui no meio da massa. Então todas essas bolinhas de ar que deixam a minha massa fofinha e crescida, ela vem da água e do fermento, tá? E agora eu vou explicar para vocês. Então, o modo de preparo da nossa receita fechou, né? Eu expliquei do começo ao fim. Qualquer receita é feita desse modo. Então, assim, os secos são todos os secos misturados, os líquidos misturados. Então, se eu tiver leite azedo, se eu tiver iogurte, se eu tiver leite, é tudo ali nos líquidos. Se eu tiver óleo, também é junto ali com os líquidos, tá? E aí, eu vou pôr a minha massa na forma. A massa, a manteigada, quando ela tá pronta no forno, ela até dá uma descoladinha da parede, uma descoladinha bem pouquinho, ela não encolhe, ela só descola, por conta da manteiga da massa, não porque eu untei a forma, tá? Eu coloco a massa assar na forma sem untar, colocando só o papel no fundo, da mesma forma que eu faço o pão de ló. E aí na lateral depois eu passo a faquinha e tiro, mas ela dá uma soltadinha da lateral por conta da manteiga que tem na massa, tá? Eu tenho um vídeo da massa pronta, dessa daqui que eu fiz hoje à tarde, depois eu vou postar pra vocês verem, porque eu esqueci de deixá-la sem cortar pra mostrar pra vocês a capa. Ela fica assim, reta ou quase reta, ela não faz aquele barrigão, ela fica quase reta e fica com a casquinha em cima macia, não fica cascuda, tá? Esse é o ideal, né? Depois eu vou falar pra vocês alguns defeitos que podem acontecer. Então eu asso no forno, temperatura de assar bolo, né? Com a fonte de calor inferior. A mesma coisa que eu faço para todos os bolos, que eu também já falei para vocês aqui. Sempre fonte de calor inferior para a massa ter um assamento uniforme, para não acontecer de ficar com barriga, de fazer a barriga e rachar, de fazer um cascão em cima, uma casca dura em cima também é forno, ou de ela não crescer no meio, fazer um buraquinho no meio também é problema de forno frio. Então é forno frio, forno quente, então tem que ser a temperatura média do forno de assar bolo, 160, 170, 180, depende, né, o forno, depende do bolo, e sempre fonte de calor inferior, né? Tirou do forno depois de assar, aí eu posso desenformar essa massa morna, ou eu posso deixá-la esfriar na forma, depende também o bolo que eu for fazer, depende qual é a finalidade, tá? Essa massa estruturada, eu posso estar assando uma por uma, se eu quiser. Se eu quiser assar mais rápido, se eu quiser assar melhor, se eu quiser fazer um naked cake, eu vou assá-la uma por uma. Agora, se eu for fazer um bolo estruturado, que ele vai ser montado num acetato ou num aro, por exemplo, um bolo de pasta americana, um bolo de buttercream, aí eu posso cortar a massa em camadas. Não tem problema, ela aceita, tá? O bolo aceita a gente cortar ele em camadas. Até aqui eu cortei esse pequenininho aqui, depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou explicar pra vocês a questão do fermento, tá? Então assim, ó, aqui nessa minha massa, eu não usei nenhum ingrediente ácido, nem cacau, nada. Então nessa massa aqui eu usei apenas fermento, eu não usei bicarbonato de sódio, tá? Agora, se eu tivesse nessa massa iogurte, limão, vinagre, cacau,
eu usaria fermento mais bicarbonato. Eu usaria os dois ingredientes, tá? Os dois agem como fermento, os dois são agentes de crescimento. Porém, vou explicar a diferença de cada um. O fermento, aquele nosso fermento químico da Royal, por exemplo, o fermento ele é composto por bicarbonato de sódio mais um ácido mais amido. Essa é a composição de fermento, tá? E o bicarbonato de sódio, a composição dele é só bicarbonato de sódio, 100% bicarbonato de sódio. Então, assim, ó, quando eu for assar uma massa onde eu não tenha nenhum ingrediente ácido na composição, eu vou usar apenas fermento. Agora, se eu for fazer uma massa que tem algum ingrediente ácido na composição, como cacau, ou iogurte, ou leite azedo, ou vinagre, ou limão, aí eu vou usar fermento e bicarbonato de sódio, vou usar os dois. Que aí, o que acontece? O fermento, ele já tem um ingrediente ácido na sua composição, lá dentro do potinho já tem um ácido para neutralizar o bicarbonato. Então, fechou. Agora, se eu tiver um ácido na massa, eu preciso colocar o bicarbonato de sódio para neutralizar esse ácido, entenderam? Então, eu sempre tenho que ter na massa o bicarbonato e um ácido. Aí eu vou, de acordo com a minha receita, eu vou decidir se eu vou usar só o fermento, que já tem o ácido junto, ou se eu vou usar só o bicarbonato, juntando com o ácido da massa, que aí vai neutralizar. Tá certo? Entenderam? E mais uma coisa, esses dois componentes, eles precisam de água para agir. Então, eles vão agir na receita com a água livre da receita. E aí, lá no forno, com o calor, vai acontecer uma reação química, né? E eles vão liberar dióxido de carbono. Então, todas essas bolinhas aqui de ar, além de água evaporada, além de ar que a gente incorpora na batedeira, aqui é também ar que saiu da reação do fermento com a água, que é o dióxido de carbono. Tá certo? Então, agora todo mundo já sabe quando que vai usar fermento e quando que vai usar bicarbonato, certo? Fechou, isso aí. Ah, mais uma coisinha aqui que eu tava esquecendo, ó. Essa massa, a gente pode congelar ela, assim como todas as massas de bolo, né? A gente pode congelar. Isso vale para todas as massas de bolo, essa questão do fermento, tá? Obrigada, Henrique. A tua massa é parecida com a minha? Que bom. É massa estruturada, né? O Henrique trabalha com bolo de casamento, com bolo de pasta americana. Então, ele usa uma massa nesse estilo. Viram? Já temos aí um exemplo. A gente usa esse tipo de massa para pasta americana, para buttercream, até para naked cake, pode ser, tá? Para bolo de furo no meio, bolo de viagem, é tudo essa massa, né? Então, a gente pode congelar, como eu acabei de falar, congela envolvida no plástico filme, descongela também no plástico filme, espera descongelar, depois tira o plástico. Tem pessoas que montam esses bolos estruturados com a massa congelada, né? Não vejo problema nisso, porém, a gente tem que cuidar, porque assim, tem que olhar o bolo no todo. Ah, eu posso montar com a massa congelada? Eu posso, mas tem que saber as outras informações. Por exemplo, essa massa, se tu montar o bolo com ela congelada, a umidade aqui do congelamento, que vai haver um choque térmico, vai condensar aqui e vai soltar as bolinhas de água, né? Essa água que soltar desse congelamento, ela vai ficar onde? Ela vai ficar toda no bolo. Então, o teu bolo, ele vai ficar mais úmido vai ficar mais úmido, porque descongelou ali. Porém, tem que cuidar se não vai ficar úmido demais, se não vai ficar molhado demais, tá? Então, tem não é só assim, olhar pelo ângulo que, pode montar com a massa congelada. Tem que olhar o todo depois. Se esse bolo vai ficar montado aonde, como que vai ser o recheio dele, se ele tem cobertura ou não tem cobertura. Tem que olhar tudo isso, tá? Olha só a massa. Essa minha massa eu fiz hoje pra hoje, então ela tá um pouquinho esfarelenta, tá um pouquinho mais frágil, porque as massas, elas têm que ter o descanso antes da gente usar, tá?
Então essa massa aqui ela não tá descansada, ela tá um pouco mais frágil. Mas só para mostrar para vocês, olha só. Então ela não é maleável igual o pão de ló, tá? Eu não consigo ficar mexendo com ela igual eu fiz com o pão de ló semana passada. Ela é uma massa mais densa, mas ela é quebradiça. E esse quebradiço vem da manteiga, tá? Da gordura. Eu posso montar bolo também com essa massa gelada. Também posso. Também tem que olhar o bolo no todo, né? Não só essa parte. Porque a massa gelada, quando ela vai para a geladeira, como a composição dessa receita tem manteiga, o que acontece com a manteiga quando ela vai para a geladeira? Ela endurece. Então essa massa aqui, quando ela vai para a geladeira, aqui ela tá bem úmida, tá bem untuosa, úmida, tá bem fofinha, macia. Eu vou pegar a da geladeira que eu deixei para vocês verem, tá? Ó, então como ela é uma massa amanteigada, na geladeira ela endurece. Olha só, ela tá bem mais firme do que a outra. Tá bem mais firme do que a outra. Tá muito mais fácil montar o bolo com essa massa gelada do que com a não gelada, tá? Então, eu posso estar montando um bolo com as massas congeladas ou geladas para facilitar. O que mais que eu ia dizer? Tem que cuidar, né, com essa questão da umidade para não molhar demais, para não soltar água. E também outra coisa. Quando a gente coloca uma massa na geladeira, essa massa ela pega umidade, né? Ela vai pegar umidade. Porque vai ter o choque térmico, vai condensar, vai soltar água, então ela vai pegar umidade. Então, assim, ó, se eu quero um bolo com uma longa durabilidade, se for um bolo de vitrine, talvez, não é interessante que ela pegue essa umidade, porque pode acontecer de mofar, tá? Agora, se é um bolo de cliente que tu vai entregar hoje e a festa já é hoje, amanhã, aí tudo bem, não vai chegar, não vai dar problema algum, tá? Eu anotei aqui também umas falhas que podem acontecer para vocês identificarem. Por exemplo, assim, ó, massa muito quebradiça, é muita manteiga. Massa muito seca, é muita farinha ou muito cacau, amido, muito secos, né, em geral. A massa não tá úmida, quer dizer, muito seca. Seco e úmido é o oposto, né? Então é muita farinha ou pouco líquido, né? Então dá pra mexer nesses dois ali um pouquinho, aumentar um, diminuir outro. Quebradiça, seco, líquido, é isso aí. Umidade é líquido também. Se eu quero a massa mais úmida, aumentar o líquido. Isso aí. E quando faz a barriga aqui em cima do bolo e racha, pode ser forno muito quente ou pode ser muito secos também na massa, tá? Para um brigadeiro com morango, seria melhor a massa gelada? Um bolo de brigadeiro com morango, tá? Então, assim, ó, não é que é uma regra que você não possa fazer um bolo de brigadeiro com morango numa massa manteigada, tá? Não é isso. Mas é que assim, ó, o morango, ele é um ingrediente que ele precisa ficar na geladeira, certo? O brigadeiro, ele não precisa ficar na geladeira, mas ele pode ficar, não tem problema. Agora, a massa manteigada, ela é uma massa que na geladeira fica dura. Não que ela fica dura, mas não fica uma massa, sei lá, eu não curto muito. Então, para um bolo com brigadeiro e morango, é melhor você usar uma massa mais esponjosa, tipo uma massa chiffon, um pão de ló, tá? Porque essas massas na geladeira, elas não vão endurecer, tá? Elas vão continuar da mesma forma, tá? Porém, não tem como fazer um naked cake daí, tá? Mas essa também não foi a tua pergunta, mas enfim, tem que ser daí um bolo coberto, tá certo? Então, para montar um bolo de brigadeiro com morango, eu acho melhor usar uma massa aerada, uma massa espumosa, do que uma massa de manteiga, tá certo? Mas não quer dizer que você não possa fazer, ok? Faça uma massa com cacau que vai fermento e bicarbonato e fica muito fofa. Desfaz, mas não é seca nem quebradiça. Isso. Então tá ótimo. Se ela não é seca nem quebradiça,
Se ela não é seca nem quebradiça e ela é muito fofa, tá ótimo. Você usa o bicarbonato, usa o cacau, tá tudo certo. Ela tem algum defeito, Estela? Ou não? Uhum. Tá. Então, gente, deixa eu ver que horas temos. Desmancha a massa manteigada, então ela é quebradiça, então, Estela. Ou falta estrutura na tua massa, então. Estela, eu acho que na tua massa falta estrutura. Talvez falta aí mais farinha de trigo, um pouquinho mais de farinha de trigo para dar mais estrutura para ela não se desmanchar, tá? Será que é isso? A questão do bicarbonato vale para todas as massas ácidas amanteigadas ou para pão de ló também? Vale para todas as massas. Essa questão do ácido, do bicarbonato, do fermento, vale para todas as massas, tá? Se você estiver fazendo um pão de ló que vai fermento, vale para ele também. Fechou? Gente, eu dei uma olhada nas perguntas que vocês me enviaram e tudo que me foi perguntado antes eu falei nessa explicação, tá certo? Se vocês tiverem mais alguma perguntinha, podem me fazer agora. 8 horas. Então, olha só. Aqui, então, eu fiz essa massinha aqui pra mostrar pra vocês, né? E eu fiz também... eu tô pegando o ganache daquele dia da live da ganache que sobrou. E daí eu vou montar um bolinho aqui pra vocês. Pena que vocês não podem comer, né? O cacau é o 100% natural, Yara. Os cacaus que tem nas receitas de bolo é sempre o 100% natural. A não ser que a receita peça cacau alcalino, aí é outra coisa, tá? Mas sempre, então, é o cacau 100% que a gente encontra nas lojas de confeitaria para vender, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou pôr... Então, olha só. Aqui eu tenho massa que saiu da forma. Esse é o fundinho da forma, né? Então, eu deixei ela esfriar dentro da forma e até não criou uma casquinha, porque eu deixei esfriando na forma. Deu aquela suadinha, né? Não tem problema, que para isso que eu queria não tinha importância. E esse aqui é um disquinho que eu cortei a massa no meio, ó. Então, dos dois lados ele é cortado. Deixa eu pôr esse aqui no fundo. E aí, eu tenho aqui o ganache que sobrou daquele dia da live. Eu vou aqui montar bem rapidinho, só pra gente ver esse bolinho pronto. Então, sempre quando é esse tipo de massa e recheio, é melhor sempre usar o saco de confeitar, tá? O cacau alcalino é o seguinte, Patrícia. Se você for usar o cacau alcalino na sua receita, você ignora toda essa informação do bicarbonato. Aí você vai usar só fermento, tá? Porque o cacau alcalino, o que que é? O cacau alcalino, ele é o cacau natural, que passou por um processo na indústria com ácido e tornou ele alcalino, tá? Então, o cacau alcalino, ele não é um produto ácido, ele é um produto alcalino. Então, você vai usar ele numa massa de bolo com fermento, sem bicarbonato, tá certo? Sim, a massa a live do pão de ló, onde eu expliquei toda a técnica do pão de ló, ela tá postada no YouTube, no Telegram e no IGTV, no Instagram, tá? Tá postado, até no Facebook tá postado. Tá postado em todos os canais possíveis. Olha só, fiz aqui a camadinha do ganache. Agora eu vou pôr a outra massa. Vou pôr essa aqui.
Aqui o meu é um mini bolinho, tá? Eu só fiz mesmo pra mostrar pra vocês. Ele é bem tchutchuquinho. Também só tem um pouquinho de ganache que sobrou e deu tudo certo. Então aqui eu não tô fazendo cerquinha com nada, é só pra mostrar pra vocês. Não vai ter cobertura, nada, tá? Deixa eu espalhar esse aqui melhor. Então, olha só, a minha ganache também, ela estava na geladeira, né? Porque faz tempo que eu fiz ela, mas eu tirei ela da geladeira hoje à tarde, então agora ela já está em temperatura ambiente. Então, aqui, com essa ganache em temperatura ambiente, eu tenho certeza do ponto da ganache, ó. Daqui ela não vai sair, tá? Isso tudo tá falado lá na live da ganache também, ok? A quantidade ideal para rechear um bolo... Ó. Esse bolinho. Depois esse bolinho vou comê-lo. Então, olha só. A quantidade ideal para rechear um bolo. Não tem muita regra, porque eu posso ter massas mais finas e recheios mais finos, como no caso aqui é o caso, né? Massa mais fina, recheio mais fino. Eu posso ter massa mais grossa e ter recheio mais fino, mais grosso também. Eu posso ter duas massas assim, um recheião assim no meio, também vale, tá? Não quer dizer. Agora assim, ó, Cida... pega um saco de confeitar e um bico perlé, pega um bico perlé médio, pode ser até maior que esse aqui que eu tô usando hoje, porque o meu bolo era pequenininho, então eu peguei um bico não muito grande, né? E você faz uma camada do bico perlé. Essa camada vai ficar uma camada ok, nem fina nem grossa, tá? Pega um bico, escolhe a espessura, ó, eu quero esse recheio aqui. E essa camada que você fizer com esse bico vai ficar uniforme no tamanho do bico, tá? Eu acho que é a melhor opção. Agora, depende do bolo também, né? Se for uma torta gelada, um bolo gelado com um mousse, um creme de chantilly, frutas e chantilly, é outra coisa também. Eu posso ter uma camada maior, tá? Falando de ganaches e brigadeiros, eu aconselho você a fazer o recheio da espessura do bico perlé que você escolher. E aí, se é um bolo maiorzinho, você pode pôr mais recheio. Aqui no meu, que era pequenininho, eu coloquei menos mesmo, né? Esse bolo aqui vai ficar... a massa tem limão e o recheio tem laranja. Vai ficar uma delícia. Depois eu vou cortar ele e postar uma foto pra vocês verem como ficou. Gente, perguntas? Mais perguntas? Olha só. Aqui eu montei ele direto, certo? Montei ele direto porque é pequenininho, só pra mostrar pra vocês e tal. Eu posso montar massa de bolo estruturada direto assim no prato, né? Como um naked cake, por exemplo. Ou eu posso montar no acetato ou na forma, naquelas faixas de... não lembro o nome. Posso montar onde eu quiser, sem problemas. Posso fazer cerquinha ou não. Posso fazer cerquinha com a cobertura, por exemplo, buttercream, chantininho. Faz a cerquinha com o mesmo ingrediente que vai fazer a cobertura. Ou eu posso fazer a cerquinha com a própria massa. No caso de bolo de pasta americana, eu faço a cerquinha com a massa, certo? Então faz uma massa a mais para cerquinhas. Esse bolo prontinho, dentro da forma, dentro do acetato, ou onde você for montar, eu posso congelar. Eu posso congelar tranquilamente. Aí para descongelar, eu vou tirar do freezer, deixar na bancada até ele descongelar completamente, a água vazar todo para fora do plástico filme da forma, e aí eu vou tirar esse bolo do plástico e decorar. É bem bom, muito bom, aliás. E se o recheio for mais cremoso, como faço para não escorrer? Se ele for mais cremoso,
talvez ele não seja ideal para esse tipo de bolo, né? Ou talvez tem que deixar ele mais firme para esse tipo de bolo. Ou também você pode fazer uma cerquinha aqui. Quando eu digo cerquinha, é aqui, ó, pessoal, eu vou fazer uma cerquinha para proteger o recheio. Essa cerquinha pode ser feita com buttercream, com chantininho, com chantilly, com aquilo que você for cobrir o bolo, ou até com a própria massa do bolo. Sônia, não sei, depois eu vou comer. Depois eu vou comer e vou dizer, mas assim, ó, a massa, ela só tem raspas de limão, não é uma massa de limão, tá? É só com raspas, então vai ser bem sutil. E o ganache de laranja, eu creio que vai ficar bem bom sim, mas depois eu conto. Isso, geleia de morango e brigadeiro de maracujá. Eu sempre tento combinar assim, ó, um ácido com um não ácido, sabe? Por exemplo, se quiser combinar maracujá com brigadeiro branco, ou talvez leitinho, ou doce de leite, até chocolate, maracujá com chocolate fica bom também. Morango, mesma coisa, combinar com brigadeiro branco, com ninho, com outras coisas assim. Eu sempre gosto de fazer um ácido com um doce, tá? Pra dar uma quebrada. Eu acho que eu vou cortar esse bolinho, já que temos tempo. Peraí. Aqui, ó. Vou cortar ele aqui. Pra gente ver. Lembrando que esse bolo foi todo feito hoje, né, gente? Então, ele tá um pouquinho delicado. Ai, ficou bem bonito. Ó. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? Ó. Tá tudo... o ganache não tá muito duro, a massa não tá muito mole, e aí o corte sai perfeito, né? Se o ganache estivesse muito duro, eu não consigo cortar um bolo assim, né? Vou experimentar pra contar já pra vocês. Olha só, Sônia, tem só sabor de laranja. Nem dá pra sentir o limão da massa. Ficou bem gostoso. Ficou bem bom. Esse bolo aqui, eu nem molhei, né? Vocês viram, eu não molhei. Por quê? Porque ele é pequenininho, eu fiz hoje, ele tá super úmido, não preciso. Agora, se eu quisesse entregar esse bolo amanhã, ter uma durabilidade de 2 dias bem úmido, aí eu molharia a massa, tá? Naked Cake sempre com massas estruturadas. Sempre, tá? Naked Cake sempre com massas estruturadas e sempre assado na forma uma por uma. Porque aquela estrutura que cria no fundo da massa, ela é importante pro Naked Cake, ok? Gente, muito obrigada então, espero que vocês tenham gostado. E a gente se fala por aí, tá bom? Tchau, boa noite!